Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a faturar. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafael Baltresca, este é o Balcast! Fala pessoal, bom dia, boa tarde aí pra você. Olha, hoje eu vim falar de um assunto interessante, mas com um contexto um pouco peculiar. Faz mais ou menos umas 2 semanas eu fui fazer um trabalho em Fortaleza e aí eu consegui uns dias para descansar e numa das viagens, dos passeios que nós fizemos, nós paramos nas mulheres rendeiras. Era uma espécie de um comércio onde tinham algumas mulheres de 50, 60, 70 anos e elas faziam coisas maravilhosas. Eu nunca tinha visto ao vivo, nunca tinha presenciado essas rendas. Olha, para você que nunca viu me entender melhor, é muito fácil. Imagine uma senhorinha sentadinha, à frente dela uma espécie de um barril de madeira. Nesse barril pousam algumas linhas e elas têm umas espécies de umas, não sei se são umas bolas de madeira, e cada bola dessa está conectada a uma linha. E ela começa então um jogo de mãos, onde ela coloca uma bolinha para cima, uma bolinha para baixo e puxa, e os fios começam a se entrelaçar e elas vão fazendo as rendas. Imagine um tear, sabe um tear, aquela máquina que faz rendas, que faz blusas, que faz todo tipo de confecção. Então, é mais ou menos um tear, só que manual. Uma das coisas mais incríveis que eu já vi, porque a técnica era algo excepcional. Enquanto uma bolinha ia para cima, ela já puxava e torcia, e 2 para lá, 3 para cá. Era mais ou menos um tricô, mas um nível muito mais rápido, um nível hard. É uma coisa incrível. Se você quiser saber sobre o que eu estou falando, coloca aí no YouTube Mulher Rendeira. Claro, vai aparecer a música, depois você começa a ver algumas mulheres fazendo renda. Bom, eu fiquei entusiasmado, eu comecei a conversar, comecei a perguntar e eu vi que tinha uma espécie de uma blusinha toda rendada, né? Uma regata, digamos assim, com várias rendas e toda feita à mão. E aí eu perguntei para essa senhora, quanto é que tá essa blusinha? Olha, eu já imaginava algo do tipo 250, 300, até 400 reais. Foi então que eu me surpreendi. Ela falou, olha, essa daqui tá 70. Eu falei, como 70? Ela é 70. Olha, mas eu te faço um desconto. Meu olho arregalou, porque aquele serviço, imagina, menos que 400 reais, não é possível, todo feito à mão, E aquilo começou a me coçar. Foi então que eu fiquei mais pasmo ainda, a coceira mental aumentou. Quando eu vi ela fazendo a renda, eu perguntei, quanto a senhora cobra 1 metro? Eles vendem por metro para quem quiser fazer um bordado ou usar essa renda para fazer algum tipo de decoração. E ela falou, olha, essa daqui tá mais ou menos 9 ou 10 reais o metro, mas eu faço a 8 para vender mais. 8 reais 1 metro de uma renda que não sei quantas horas ela fica para fazer. Para você ter uma ideia, depois de entrelaçar, coisa de 20, 30, 50 segundos, quase 1 minuto fazendo, aquilo não aumentou nem meio centímetro, nem 1 centímetro. Eu falei, como que a senhora cobra 8 reais 1 metro? E ela falou, o senhor tá achando que é caro? Eu falei, ao contrário, eu tô achando muito barato isso. E não só ela, mas todas as outras vendiam a esse preço. Aí eu fico imaginando, chega um gringo, né, Fortaleza, é uma cidade turística, e vem o gringo e leva aquela blusinha de 70 reais por, sei lá, 15, 20 dólares. Leva metros e metros e metros de renda, pagando nada, pagando mixaria. Agora pensando em negócio, pensando em empresa da renda, né? Onde é que está o problema, hein? Por que esse produto, esse trabalho delas,
está tão desvalorizado. Se você vir isso ao vivo, você vai me entender. Tão desvalorizado. O problema é simples. O problema é que elas não param de fazer renda. É isso mesmo, elas não param de fazer renda. E eu fico imaginando gerações e gerações e gerações de mulheres rendeiras pensando apenas na parte técnica, apenas em colocar as bolinhas de madeira para cima e para baixo, pensando apenas em fazer renda. Eu não estou falando e fazendo isso para falar mal delas, ao contrário, o trabalho daquelas mulheres é algo maravilhoso. Mas eu acho que o hiperfoco, né? Quando o foco é exagerado, quando você se reduz à sua técnica, apenas ao seu produto, no caso das rendeiras, o valor delas reduzido ao valor da matéria-prima que elas usam. Quer dizer, elas só fazem isso, elas só pensam nisso, e eu imagino que elas peguem o valor do fio, coloquem um pouquinho a mais pelo tempo delas e venda. Quer dizer, quando eu estou falando de rendeiras, eu não estou falando só de rendeiras. Eu estou falando de artistas, de engenheiros, de administradores, de você que passa a vida desenvolvendo um único lado do seu trabalho, só técnica, e não para pensar em outras coisas como o marketing, a distribuição, a valoração e a valorização do que você faz. Desde pequeno, eu já tive várias profissões diferentes. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei como baterista de uma banda, eu já trabalhei como mágico, eu já trabalhei como professor de cursinho, eu já trabalhei como engenheiro, sou formado em engenharia, hoje eu trabalho como palestrante, como hipnólogo. Mas eu aprendi desde cedo a não ficar imerso, sabe? Engolindo da mesma água o tempo todo. Não ficar mergulhado na técnica a ponto que você não veja mais nada. Porque essas senhoras rendeiras, pelo que eu conversei com ela, elas não dão o valor necessário ao produto simplesmente por elas serem, elas viverem, elas comerem, elas respirarem o produto. Para elas aquilo é normal, é simplesmente algo sem valor. Então quando você sai um pouco do que você faz, quando você para de fazer o que você sempre fez e vai respirar outros ares, e vai ouvir outras opiniões, e vai entender o que se passa fora da sua caixa, você começa a dar valor ao que você faz. Porque infelizmente a gente se acostuma com o que a gente faz e acaba pensando que isso qualquer um faz. E não é bem assim. Temos que valorizar o que nós fazemos bem. Olha, você que está me ouvindo, para um pouquinho, que seja 10 minutos por dia, que seja um dia na sua semana, para o que você faz e comece a olhar para outros horizontes, aprender novas habilidades, né? Talvez aprender como montar uma equipe para te ajudar no seu trabalho, talvez saindo um pouquinho do foco, só um pouquinho, você volte com muito mais ideias para fazer do seu produto, a sua ideia, ter outras proporções. Olha, não foi mágica, apenas uma mudança consciente de foco. Troquei de canal para levar a minha vida para passear um pouco, para soprar algumas nuvens, para respirar melhor. Ao permitir que o pensamento se dissipasse, eu abri espaço para mudar meu sentimento. O problema continuava no mesmo lugar. Eu não. Nós nos encontraríamos outras tantas e tantas vezes até que eu percebesse, até que eu pudesse solucioná-lo. Mas eu não precisava ficar morando com ele enquanto isso. É assim que a escritora Anna Giacomo lida com os problemas dela, passeando e voltando com novas ideias. E se pensarmos o que a gente faz, sabe? Se a gente começar a entender que o que fazemos é um problema passível de uma solução, note, eu não estou dizendo que o que você faz é um problema, mas se pensarmos nele como um quebra-cabeças ainda não terminado, vale a pena soprar algumas nuvens, levar a vida para passear e voltar com corpo e mente
novos. Você quer que o seu negócio cresça? Então, pare de fazer renda. Pois é, esse foi mais um Balcast, a sua chacoalhada semanal. O texto por mim mesmo, Rafael Baltresca, produção e edição Henrique, do estúdio PH Mix. Você encontra ele no e-mail anselmohc@hotmail.com. Você me acha no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, com meu nome Rafael Baltresca, ou no meu site rafaelbaltresca.com.br. Quer entrar em contato com o programa? É muito fácil, é só escrever para comunica@balcast.com.br ou entrar no nosso site para ouvir mais episódios no balcast.com.br. Um grande abraço e semana que vem estamos juntos de novo. Pare de fazer rendas e comece a namorar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.